Era uma tarde comum quando o milionário decidiu entrar em uma pequena loja, algo que ele raramente fazia. Acostumado a ambientes luxuosos e exclusivos, aquele lugar simples parecia fora de sua rotina. Mesmo assim, ele caminhava calmamente pelos corredores, observando os produtos sem muita atenção. Sua mente estava ocupada com negócios e decisões importantes. Para ele, era apenas mais um dia comum, até que algo inesperado aconteceu. Seu olhar parou de repente, como se o tempo tivesse desacelerado. Do outro lado do corredor, ele viu alguém que não esperava encontrar novamente. Era sua ex-esposa. Por um momento, ele pensou estar enganado, mas não havia dúvida. Era realmente ela. Seu coração acelerou levemente, e memórias do passado começaram a surgir em sua mente. A separação entre eles não havia sido simples, e muitas coisas ficaram sem explicação. Ele nunca imaginou que a encontraria novamente, muito menos em um lugar tão comum e inesperado. Mas o que realmente o deixou em choque não foi apenas vê-la novamente. Em seus braços, ela segurava 2 bebês gêmeos, pequenos, tranquilos, completamente alheios ao impacto daquele momento. O milionário ficou imóvel, tentando entender o que estava vendo. Seus pensamentos se confundiam. Como aquilo era possível? Ele nunca havia sido informado sobre crianças, muito menos gêmeos. A surpresa foi tão grande que ele levou alguns segundos para reagir. A ex-esposa também o notou. Por um instante, seus olhos se encontraram e o tempo pareceu parar completamente. Havia surpresa no olhar dela, mas também uma calma que ele não esperava. Ela não tentou fugir, nem demonstrou desespero. Apenas permaneceu ali, segurando os bebês com cuidado, como se já estivesse preparada para aquele encontro. Isso deixou o milionário ainda mais intrigado. Havia algo naquela situação que ele não compreendia. Ele começou a caminhar lentamente em direção a ela. Cada passo parecia pesado, carregado de dúvidas e emoções que ele não conseguia controlar. O ambiente ao redor parecia desaparecer, como se apenas eles dois existissem naquele momento. Os clientes continuavam suas atividades, sem perceber a intensidade da situação que se desenrolava diante deles. Para o milionário, porém, tudo havia mudado em questão de segundos. Ao se aproximar, ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Seu olhar alternava entre a ex-esposa e os bebês, tentando encontrar respostas em seus rostos. A semelhança entre ele e as crianças não passou despercebida. Isso fez seu coração bater ainda mais rápido. Ele começou a suspeitar de algo que mudaria completamente sua vida, mas ao mesmo tempo não tinha certeza se estava pronto para ouvir a verdade. A ex-esposa manteve a calma, ajustando suavemente os bebês em seus braços. Seu olhar era firme, mas não havia hostilidade. Pelo contrário, parecia haver uma mistura de aceitação e preparação, como se aquele encontro fosse inevitável. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. O passado, com todos os seus erros e decisões, estava agora presente naquele corredor simples de loja. O bilionário respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ele sabia que precisava fazer perguntas, entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo sentia que aquela conversa mudaria tudo. Não era apenas um reencontro, era algo muito maior. Algo que poderia revelar segredos guardados por muito tempo. Com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas, ele finalmente decidiu quebrar o silêncio, sem imaginar que aquela conversa marcaria o início de uma nova realidade em sua vida. Silêncio entre eles finalmente foi quebrado quando o milionário reuniu coragem para falar. Sua voz saiu mais baixa do que o esperado, carregada de dúvidas e emoção. Ele perguntou com hesitação quem eram aquelas crianças. A pergunta parecia simples, mas o peso por trás dela era enorme. A ex-esposa respirou fundo antes de responder, como se estivesse preparada para aquele momento há muito tempo. Seus olhos mostravam calma, mas também uma leve tensão, como se soubesse que aquela conversa mudaria tudo dali em diante. Ela explicou com uma voz firme que os gêmeos eram seus filhos. Aquelas palavras ecoaram na mente do milionário como um choque inesperado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos,
tentando processar a informação. Seu olhar voltou-se para os bebês, observando cada detalhe, os traços, as expressões, pequenos sinais que confirmavam o que ele começava a entender. A realidade começou a se formar diante dele, trazendo uma mistura de surpresa, confusão e incredulidade. Com o coração acelerado, ele perguntou por que nunca havia sido informado. Sua voz agora carregava uma leve frustração, mas também curiosidade. A ex-esposa manteve a calma e explicou que, no momento da separação, tudo estava complicado demais. Havia conflitos, distância emocional e decisões difíceis. Ela acreditava que contar naquele momento só tornaria a situação ainda mais difícil para ambos. Por isso, decidiu seguir sozinha, assumindo toda a responsabilidade. O milionário ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele começou a perceber que talvez não tivesse sido apenas uma escolha dela, mas também consequência das circunstâncias que os separaram. O passado, que ele sempre tentou deixar para trás, agora retornava com força total. Ele percebeu que muitas respostas que nunca teve estavam agora diante dele, mas junto com elas vinham novas perguntas. Enquanto conversavam, os bebês permaneciam tranquilos, alheios à intensidade daquele momento. O milionário não conseguia tirar os olhos deles. Havia algo profundamente emocional naquela conexão inesperada. Ele começou a sentir algo que não esperava. Um senso de responsabilidade surgindo lentamente. Aquela situação não era apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro. A ex-esposa continuou explicando que não queria interferir na vida dele, especialmente sabendo o quanto ele estava focado em sua carreira e sucesso. Ela escolheu proteger as crianças e criá-las da melhor forma possível, mesmo sem apoio. Suas palavras não carregavam arrependimento, apenas sinceridade. Isso fez o milionário refletir ainda mais sobre suas próprias escolhas e prioridades ao longo dos anos. O ambiente ao redor parecia desaparecer novamente. As pessoas continuavam comprando e conversando, mas para eles, aquele momento era tudo. O milionário percebeu que não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Ele sentia que precisava tomar uma decisão, não apenas como ex-marido, mas como alguém que agora fazia parte daquela realidade de uma forma muito mais profunda. Ele respirou fundo, tentando controlar as emoções que surgiam dentro dele. A situação era complexa, mas uma coisa estava clara: sua vida nunca mais seria a mesma. O reencontro inesperado havia aberto portas para uma verdade que ele não podia mais ignorar. Agora, ele precisava decidir como reagir, como lidar com o passado e, principalmente, como enfrentar o futuro que se apresentava. Diante dele de forma tão inesperada, o milionário permaneceu em silêncio por alguns instantes, absorvendo tudo o que havia acabado de ouvir. Seus pensamentos estavam confusos, mas, ao mesmo tempo, uma clareza inesperada começava a surgir. Ele olhou novamente para os gêmeos, observando seus rostos inocentes, tão tranquilos, sem qualquer noção da mudança que estavam causando em sua vida. Aquele momento não era mais apenas sobre o passado, era sobre responsabilidade, escolhas e um futuro que ele nunca imaginou. Ele percebeu que não podia simplesmente virar as costas e continuar como antes. Com um tom mais calmo, ele perguntou como ela havia conseguido cuidar de tudo sozinha. A ex-esposa respondeu com sinceridade, explicando as dificuldades, os desafios diários e as decisões que precisou tomar para garantir o bem-estar das crianças. Sua força e determinação ficaram evidentes em cada palavra. O milionário sentiu um respeito crescente por ela, algo que talvez nunca tivesse demonstrado antes. Ele percebeu que havia subestimado não apenas a situação, mas também a mulher que estava diante dele. Enquanto conversavam, um dos bebês começou a se mexer e olhar diretamente para ele. Aquele pequeno gesto teve um impacto profundo. Era um olhar simples, mas carregado de significado. O milionário sentiu algo diferente, algo que ele não conseguia ignorar, uma conexão inesperada, quase instintiva. Naquele momento, qualquer dúvida que ainda restava começou a desaparecer. Ele não precisava de mais explicações.
Aquela realidade agora fazia parte de sua vida. Ele então deu um passo à frente com cuidado e perguntou se podia segurar uma das crianças. A ex-esposa hesitou, por um segundo, mas concordou. Ao pegar o bebê nos braços, ele sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Uma mistura de emoção, responsabilidade e um sentimento profundo de pertencimento. Era como se, naquele instante, uma parte dele finalmente estivesse completa. O silêncio entre eles agora era diferente, mais leve, mais humano. O milionário levantou o olhar e, com sinceridade, disse que queria fazer parte da vida deles. Não por obrigação, mas porque sentia que era o certo. A ex-esposa o observou com atenção, tentando entender se aquelas palavras eram verdadeiras. Havia dúvidas, naturalmente, mas também havia esperança. Aquela não era apenas uma decisão simples. Era o início de algo novo, algo que exigiria confiança, paciência e tempo para ser construído. Ele sugeriu ajudá-los, oferecendo apoio não apenas financeiro, mas também presença real. Disse que queria conhecer melhor seus filhos, acompanhar seu crescimento e, de alguma forma, recuperar o tempo perdido. Suas palavras eram sinceras, e isso ficou claro em sua expressão. A ex-esposa, apesar de cautelosa, começou a considerar essa possibilidade. Talvez aquela situação inesperada pudesse se transformar em uma nova oportunidade para todos. Ao redor deles, a loja continuava com sua rotina normal, mas para eles, tudo havia mudado. O passado já não tinha o mesmo peso e o futuro começava a tomar forma diante de seus olhos. Não seria fácil, e ambos sabiam disso, mas havia uma chance de reconstruir, de fazer diferente, de criar algo melhor. Às vezes, a vida não oferece respostas imediatas, mas abre caminhos inesperados. Com um leve sorriso, o milionário devolveu o bebê e deu um passo para o lado, como se estivesse respeitando o espaço dela, mas sem se afastar completamente. Ele sabia que aquela era apenas a primeira conversa de muitas que ainda viriam. Mas uma coisa era certa, ele não sairia daquela situação como entrou. Às vezes, os encontros mais inesperados trazem as maiores mudanças. E naquele dia, em uma simples loja, ele não apenas reencontrou seu passado, ele encontrou um novo propósito para o futuro.